Meus prezados alunos e alunas, graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, mais uma semana. Deus tem nos abençoado, nos protegido e vamos dar então continuidade à nossa aula que nós vimos na semana passada, a reforma trabalhista, que é o título do trabalho. E só para recapitular rapidinho com vocês, para os pontos principais. Então aqui nós falamos sobre não se considera tempo à disposição do empregador, não será computado como período de extraordinário o tempo que o funcionário ficar na empresa depois da jornada de trabalho. Então, só para recapitular, se ele permanecer no local de trabalho por esperar uma chuva, uma tempestade e qualquer outros intempéries da natureza, não caracteriza a hora extra, seja para culto religioso, seja para um jogo de bilhar, seja qualquer circunstância. Se ele ficar lá depois da jornada, não considera mais hora extraordinária. Vimos também sobre as horas itineres, que era o tempo computado que era do deslocamento da casa para o trabalho para a casa, e era cobrado, era pago para um empregado as horas itineres. Em São Paulo tem muito disso, porque é uma cidade muito grande e muitas das vezes o funcionário não mora perto do local de trabalho, e ele pega ônibus, ele pega metrô, etc., o carro próprio, e ele ganhava as horas itineres. Hoje foram excluídas. Jornada então do tempo parcial está no artigo 58A, até 38 horas semanais, 100 horas extras, 26 horas semanais com possibilidade de até 6 horas extras, ou seja, 1 hora e 20 minutos por dia. Nos dois casos, ganharam o direito de 30 dias de férias, podendo converter 1/3 de abono pecuniário. O que quer dizer com isso? Se não, acima de 30 horas não tem hora extra, 100 hora extra. 26 horas semanais com possibilidade de até 6 horas extras semanais, ou seja, 1 hora e 20 minutos por dia. E nos dois casos ganharam se o funcionário trabalhar sem falta injustificada, ele não terá prejuízo nas férias depois do período aquisitivo, que a gente denomina PA. E podendo também converter 1/3 dessas férias em abono pecuniário. Abono pecuniário, nós falamos na aula passada, que é quando o empregado vende as férias. A escala 12/36 está no artigo 59, ele trabalha 12 horas contínuas e descansa 36. Se nessa escala coincidir de ser no feriado, não é considerado hora extra, porque é feriado, então ele não recebe hora extra porque está trabalhando no feriado, porque a escala dele caiu naquele dia. Bancos de horas, nós falamos também no artigo 59, isso aí pode ser feito um acordo coletivo individual, em que o empregado ele vai acumulando as horas ou minutos durante a jornada de trabalho, do dia, da semana ou do mês, e ele pode ter esse crédito para ele tirar uma folga se necessário, mas esse acordo é firmado diretamente entre empregador e empregado, individual ou coletivo. Esse acordo pode ser tácito ou escrito. Tácito é verbal, escrito ele é formal. Falamos também sobre o horário de almoço, quando o empregado ele fica, às vezes ele almoça no local de trabalho, então é supressão da hora de descanso, respeitando um mínimo de 30 minutos, desde que negociado. Então tem empresa que davam 2 horas de almoço, 1 hora, 1 hora e meia. Isso aí era legal, e agora isso pode ser reduzido para 30 minutos, a supressão sem nenhuma negociação das partes,
obriga ao pagamento do período suprimido com percentual no mínimo de 50% sobre a hora normal. Então, se o empregado ele tiver suprimida a hora do almoço, ele almoçar rápido e for trabalhar, e isso aí considera também uma hora, esses minutos ou essa hora, como hora extra, porque deixou de descansar na hora do almoço, no tempo integral, para às vezes numa linha de produção ser interrompida, é compreendido também como hora extra. Beleza. As férias. As férias está no artigo 134. Ele pode parcelar as férias, mas só tem direito a 24 dias devidos às faltas injustificadas. Faltas justificadas é aquelas que ele levou ao atestado médico, e as faltas injustificadas é que ele faltou por interesse próprio, interesses particulares, então aí ela é descontada nas férias. Então até 24 dias até 24 dias trabalhado, ele gozará 14 dias depois, mais 5 se ele quiser fracionar as férias. Funcionário com 18 dias de férias, devido às faltas injustificadas, não poderá parcelar. Tem essa cláusula aqui, que quando o funcionário tiver com 18 dias de férias devidas, com faltas injustificadas, ele não pode fracionar as férias dele de 5 mais 5, ou ele vai então ficar prejudicado nesse sentido. Importante ressaltar que, de acordo com o artigo, o parcelamento das férias se dará por necessidade da empresa e com aceitação do funcionário. Nós falamos também que é direito do empregador ele escolher a data das férias para não prejudicar a empresa. Então, não é direito do empregado exigir do empregador que as férias seja em janeiro, dezembro ou por conveniência própria. Vai prevalecer o direito do empregador. Dando sequência, recapitulando a matéria, só para reforço de tese, o parágrafo 2º proibia os maiores de 50 e menores de 18 de parcelar as férias. Então, maiores de 50 não tinha direito de parcelar as férias. Hoje, com a reforma trabalhista, não tem mais esta diferença de idade, tanto quanto para menores de 18, tanto quanto para maiores de 50 anos. Diárias para viagem. Então, as importâncias ainda que habituais paga a título de ajuda de custo, auxílio alimentação. Seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios, abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorpora no contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, antigamente, antes da lei, dessa nova reforma, se o empregador pagava as diárias para o empregado, um motorista de caminhão, um vendedor ambulante, que ele deslocava da sua cidade para vender o seu produto, ou motorista de caminhão para transportar a mercadoria, ele recebia então, ainda recebe as diárias para almoço, para lanche, para janta, e os vendedores externos para pagar pensão, hotel, etc. Isso com habitualidade na lei anterior, ela incorporava no salário. Hoje isso não acontece mais, porque com a nova lei ela excluiu englobar esses abonos, esses adiantamentos para diárias no salário na hora da rescisão. Então isso não tem mais. Outra situação que nós vimos foi a equiparação salarial no artigo 461, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção. Então, antigamente eu digo, antes dessa lei, havia muita discrepância sobre salários, equiparação salarial não tinha. Então a mulher ela tinha um salário menor do que o do homem. Tinha essa discriminação. Hoje não existe mais.
Então aqui nós vimos que, independentemente do sexo, da etnia, da nacionalidade ou até mesmo da idade, não tem mais distinção. Tem uma ressalva aqui que se caso acontecer de uma mulher entrar numa empresa e ela é principiante, não tem experiência, e tem um empregado já há mais de 4 anos com experiência, ele pode haver essa diferença pela produtividade, pela sua meta alcançada. Tem só essa ressalva. Função de confiança. Isso aí agora nós vamos dar continuidade. Daqui para frente, nós vamos dar continuidade da aula que nós recapitulamos agora. Então, no artigo 468, parágrafo 1º e parágrafo 2º, diz o seguinte, parágrafo 2º. A alteração de que trata o parágrafo 1º desse artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Comentários. Os ocupantes de função de confiança não se terão mais o direito de manter a gratificação após os 10 anos, independentemente do tempo de serviço na função foi dispensado, perde a gratificação. Então, cargo de confiança, por exemplo, eu trabalhei no PROCON, eu tinha um cargo de confiança porque eu era coordenador e eu não respeitava o horário. Então, eu tinha que coordenar, mas não estava obrigado a comprovar o meu horário de entrada, de saída, de almoço, de chegada, etc. Como acontece também com os gerentes de banco, por exemplo. O gerente de banco ele não tem essa exigência, não tem essa obrigação, vamos dizer assim, de justificar para ninguém, nem para a matriz que ele saiu para almoçar às 11, saiu meio-dia. Ele tem essa flexibilidade e essa autonomia, vamos dizer assim. Então, esse cargo de confiança acima de 10. Quem tem esse cargo de confiança, ele ganha normalmente uma gratificação. Estas gratificações, elas se incorporavam no salário. E na hora da rescisão do contrato de trabalho, quando mandava o empregado embora, ele, principalmente com mais de 10 anos, ele tinha o direito de receber, a incorporar esses valores de bônus, de gratificações, na rescisão. E pagava a INSS sobre esse valor que ele receberia, então, ou recebia no final daquele cargo, daquela função, seja por uma rescisão, por ser mandado embora, ou então por causa de uma firma que ela deixou de estar em atividade, teria que de indenizar. Agora vamos falar sobre a rescisão do contrato de trabalho. Ela é mais direcionada para a contabilidade, mas é importante também que o administrador ou a administradora também tenha conhecimento das consequências e dos prazos da rescisão do contrato de trabalho. Porque, pensando numa empresa de grande porte, o administrador, ele tem que saber que quando manda um empregado embora, às vezes num dissídio coletivo, que uma empresa, agora por exemplo, nós estamos vivendo essa pandemia e caiu muito a produção e muitas empresas estão demitindo os funcionários. Então, essa demissão às vezes não acontece com 1, com 2, com 100, às vezes com 1.000, com 10.000 funcionários, principalmente as montadoras de veículos. Nesse caso aí, o administrador tem que estar sabendo que ele tem prazo para cobrar da parte contábil que essas rescisões sejam feitas dentro do prazo legal, porque se mesmo sabendo o contador, ele não é acionado pelo administrador para fazer aquelas rescisões ou aquela rescisão,
Se ele não der o comando, o contador não vai elaborar essa rescisão. Então, se ele elaborar essa rescisão fora do prazo, ele vai incorrer em multa, e as multas são altas. As multas do Ministério do Trabalho, quando acontece um atraso na rescisão, de pagamento das rescisões, das verbas rescisórias, não fica barato, principalmente tratando de muitos funcionários. Então, na rescisão do contrato de trabalho, ela, no artigo 477, que ainda continua, ele não teve grande alteração, então, pequenas alterações, mas no sentido ficou o mesmo. Então, no 477 da Consolidação da Lei do Trabalho, diz sobre na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, que é a CTPS, carteira de trabalho e previdência social, CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo, aí que eu disse para vocês, no prazo e na forma estabelecida nesse artigo. Então está bem claro. O empregador, quando manda o empregado, demite o empregado, manda o empregado embora, ele tem prazo para pagar as verbas rescisórias. Então, tem muitas situações que acontecem de manda o empregado embora e o contador não faz o levantamento das verbas rescisórias, vai deixando passar mais de 10 dias. Aí quando vai acontecer, de que vai acontecer? Vai ter que pagar uma indenização para o empregado e também tanto quanto para o governo as multas. Não será mais obrigatória a homologação junto ao Ministério do Trabalho, sindicatos ou demais órgãos. A assinatura do termo será, ou seja, se dará na própria empresa. Na lei anterior, quando mandava o empregado, demitia o empregado, vamos dizer assim, tinha que, principalmente os empregados com mais 2 anos de casa, de carteira assinada, ele tinha que homologar esse acordo junto ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho. Era obrigatório. Então, hoje, com essa reforma, não será mais obrigatória a homologação junto ao Ministério do Trabalho, sindicatos e demais órgãos. A assinatura do termo se dará na própria empresa. O que quer dizer com isso? Eu entendo, particularmente, que fragilizou um pouco para o empregado. Por quê? Porque antes era exigido que quando o empregado tinha mais de 2 anos de casa, de carteira assinada, ele era demitido. Então, a empresa fazia os cálculos, né? A contadora ou o contador fazia, né? E faz os cálculos das verbas rescisórias, tudo que ele tem para receber, e ele, nessa rescisão, tinha que ser apreciada pelo Ministério do Trabalho ou sindicatos. Era obrigatório. E por que era obrigatório? Aí que eu entendo que fragilizou um pouco para o empregado, principalmente os empregados mais simples, que às vezes não têm conhecimento da lei, não têm conhecimento dos direitos, porque às vezes, não estou generalizando, mas tem muito empregador que omite, às vezes por negligência ou às vezes por má fé, direitos. Ele suprime, tira o direito do empregado, não paga o empregado o que ele tinha direito. E isso, quando chegava no Ministério do Trabalho, no sindicato, o sindicato não aprovava aquela rescisão. Por quê? Às vezes o empregador, por exemplo, título de exemplo, o empregador mandava o empregado embora e ele teria direito
as horas em times na época, que agora não tem, que nós falamos aqui, e às vezes tinha insalubridade, tinha ou às vezes periculosidade, e porque não pode acumular insalubridade com periculosidade. Nós já falamos isso. E o empregado ele escolhe o que for mais vantajoso para ele, né? Mas quando ele trabalha em lugares que tem periculosidade e tem insalubridade, perigo e lugar nocivo. Muito bem. Então, para ficar bem claro, o empregado hoje, quando ele é demitido, ele é chamado lá no RH e o contador ou a contadora elabora o termo de rescisão de contrato de trabalho, TRCT, que a gente costuma falar na habitualidade na justiça trabalhista, nos advogados trabalhistas principalmente, TRCT, que é termo de rescisão de contrato de trabalho, TRCT. O que tem ali? Ali tem todas as verbas que ele tem direito. 13º proporcional, férias proporcionais, aviso prévio quando é demitido, 40% do FGTS e outros direitos mais, né? Às vezes insalubridade, periculosidade, ou às vezes quinquênios, e muitas das verbas, indenização, etc. Então, hoje o empregado que não conhece os seus direitos, ele é demitido, ele vai lá no RH, a contadora ou a funcionária mesmo pede para o funcionário para assinar o termo de contrato de TRCT, que é o termo de contrato de trabalho, ele assina, mas naquele termo de contrato está omitido ali alguns direitos que faria jus para o empregado. E o empregador, sabedor disso às vezes para 100 empregados, ele omitindo um direito de 10 salários, 5 salários de cada um, isso representa muito. Então, hoje, infelizmente, o empregado ele ficou numa situação fragilizada nesse sentido. Espero que vocês tenham entendido. Hoje, quando era obrigatória a homologação da rescisão, o funcionário do Ministério do Trabalho do sindicato, ele analisava tudo, mas você está mandando embora, mas aqui, ele trabalha aqui você não está pagando as horas em times, não está pagando para ele insalubridade, periculosidade, não está pagando quinquênio, está com tanto tempo de casa, tem férias proporcionais, você não está pagando aqui, por que não as férias proporcionais não constam no contrato? E outros direitos, às vezes, né, que são muitos direitos do trabalhador, e às vezes o empregador, por má fé, ele age dessa forma. Hoje, então, espero que vocês tenham entendido. É feito diretamente empregado e empregador. Não tem aquela fiscalização. Não é apreciado por uma pessoa competente para orientar o empregado. Não assina. Não assina porque está te lesando nisso. Entenderam? Isso que eu acho que fragilizou. Mas, fazer o quê? Continuando. Demissão coletiva e PDV. Está no artigo 477A e 477B. Demissão coletiva e PDV. PDV é pedido de demissão voluntária. Isso ocorre muito em várias empresas, mas que a gente observa muito no cotidiano bancários, por exemplo, que tem muito tempo de casa, o salário é maior, então as agências bancárias, elas às vezes chamam o empregado e perguntam se ele aceita fazer tipo um acordo, pedir demissão voluntária. Ó, você pede demissão, nós vamos te dar 50 mil de indenização, se o direito dele for isso. Eu vou te pagar 50 mil, eu vou te pagar 100 mil, depende do cargo e do salário. E muitas das vezes o empregado aceita essa proposta porque ele pega um dinheiro vultuoso nessa indenização e ele pode
abrir o seu próprio negócio, deixar de ser empregado, passa a ser empregador. Mas tem que ter a pessoa tem que ser visionário, porque se pede demissão voluntária, recebe um dinheiro vultuoso às vezes, e ele não sabe administrar esse dinheiro, logo esse dinheiro vai acabar, e ele vai perder o emprego, vai perder às vezes plano de saúde, INSS, etc. Então isso aí tem que ser muito bem pensado. O pedido de demissão voluntária tem que ser bem analisado. Quando o empregado não tiver conhecimento, é bom consultar um contador ou um advogado para ver se vale a pena ou não. Isso aí você pergunta, mas por que o banco faz isso? Por que a empresa faz isso? Porque um empregado que tem muito tempo de casa, ele adquire muitos direitos. E o salário dele ele é irredutível, não pode ser reduzido. E o banco quer trazer para a empresa, para o banco, funcionários às vezes mais novos, ainda mais com essa tecnologia cada dia mais avançada. Aí é mais interessante para o empregador ter um funcionário mais jovem, mais dinâmico do que aquele que já vem há 30, 25 anos, 20 anos na empresa e ele não acompanhou a evolução. Então o banco faz isso. E outra coisa, o banco que pagava 20 mil de salário no gerente mais antigo, o salário é mais ou menos isso, de 15 a 20 mil, ele demite, faz a demissão voluntária e contrata, onde ele pagava, vamos imaginar, 15 mil para um funcionário antigo, vamos imaginar, a título de exemplo, na agência bancária, gerente de banco do Brasil, por exemplo, ou qualquer banco do Bradesco, etc. Qualquer agência bancária. Ele é um empregado antigo, tal, tem muito direito, mas ele ficou parado no tempo. Isso acontece, não estou generalizando, mas a realidade é essa. E ele está ganhando 15 mil. Ele faz o banco, né, orientado pelos bons administradores, porque o banco tem que ter um bom administrador. O administrador chega lá na diretoria e diz, vamos propor essa demissão voluntária, indenizar um indivíduo aí, com 15 mil a gente contrata aí quase, vamos imaginar, 15 mil dividido por 5, você contrata 5 funcionários de 3 mil, 5 funcionários por 3 mil, ele vai economizar, vai ter um número maior de funcionários, o desempenho com certeza vai ser outro, que o funcionário que entra numa agência para trabalhar, no emprego, ele quer mostrar serviço, ele quer crescer na empresa. Então, isso acontece. Então, hoje pode ser feita sem necessidade de autorização prévia ou acordo de convenção coletiva. Então, hoje também você pode fazer sem necessidade de autorização. É outra coisa que fragiliza, que antigamente tinha que passar pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho. Necessário estar prevista na consolidação ou da convenção da quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação, salvo se houver condição contrária acordada entre as partes. Então, pode ser feita prevista na convenção coletiva de trabalho ou pela convenção da categoria, sindicato de categoria, que dá quitação plena, quer dizer, quando fala plena, entendam-se geral e irrevogável, não pode depois arrepender, não pode revogar dos direitos decorrentes da relação, salvo se houver condições contrárias acordadas entre as partes. Se houver acordo, tudo é possível. Vamos falar agora sobre justa causa. Artigo 482, letra M. Aqueles que estão acompanhando com slides aí, você vai ver aí perda, qual o motivo que o empregador tem para mandar um funcionário embora. São N motivos. Mas aqui, na letra M, tem aí um motivo que o empregador pode mandar o empregado embora. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão,
em decorrência de conduta dolosa do empregado. Aí o autor, ele diz aí o seguinte, exemplo, advogado que perde a OAB. Se o advogado perde a OAB, ele não pode exercer a profissão. Então, se ele é advogado de uma empresa e ele perde a sua credencial para advogar, aí a empresa pode demiti-lo. Aí o aluno pode perguntar, mas como que ele perde essa credencial? N motivos também. Eu sou advogado de uma empresa. Se eu não pagar a minha OAB, como você, administrador, vai ter que pagar o seu registro e vai pagar todo ano, a ordem de advogado fala OAB, né? O médico CRM, e o dentista CRO, o contador CRC, e o administrador CRA, e sucessivamente. Então, se você perde a credencial, eu não posso advogar como profissional naquela empresa que eu perdi a credencial porque eu não paguei as mensalidades, ou então, se eu, como advogado, eu presto serviço para a empresa e eu tenho alguma conduta dolosa, às vezes não só naquela empresa, eu posso ser advogado da empresa e ter um escritório particular. Tem muitos casos em que o advogado às vezes recebe as verbas do cliente e não repassa para o cliente, porque ele às vezes ele tem contrato de poder e poderes às vezes expressos de receber em nome do cliente. Nem sempre é assim, mas às vezes numa decisão judicial o juiz já coloca o alvará à disposição do advogado. O advogado pega aquele alvará para receber aquele dinheiro, ele tem poder, ele recebe o dinheiro e ele silencia. E às vezes nem repassa para o cliente. Isso acontece. Já aconteceu e está acontecendo, infelizmente. Não só advogado, não é? As pessoas agem de má fé, não é? Advogado, contador, administrador, etc. Todas as profissões. Infelizmente, onde há dinheiro, né, é muito perigoso. Eu costumo dizer, onde há dinheiro, nas separações, hoje não tem separação, desculpa, divórcio. Hoje é só divórcio, não existe mais separação. Nem desquite, nem nada. Hoje é só o divórcio. Então, quando a pessoa vai divorciar, se tem muito dinheiro, e essa briga vai longe. Principalmente quando é litigioso, quando há choque de interesse. Mas quando não há dinheiro, faz numa semana um divórcio. E eu vou mais longe. Se não tem dinheiro, não tem menores, hoje você faz um divórcio em um dia. É possível de fazer em um dia. Quando não há menores, ou menor, ou muitos bens a partilhar, não é? Então, banalizou demais nessa área. Não é nossa área, mas só para ilustrar aqui, eu estou falando para vocês. Então, o advogado perde a OAB. Muito bem. Ele não pode advogar para como que a empresa vai continuar com o indivíduo lá que não pode exercer a profissão? Manda embora. Você perdeu a OAB, perdeu o emprego. Da mesma forma aqui está dizendo, como exemplo aqui, o motorista. O motorista, por exemplo, que trabalha na empresa, ele precisa da sua carteira de habilitação, da sua CNH. Se ele, vamos imaginar, se ele é imprudente, comete muitas faltas no trânsito e acumulou muitos pontos e vem a culminar com a perda da sua carteira. E a função dele ali é dirigir um caminhão para buscar mercadoria para o supermercado ou para uma empresa, ou seja para transporte diverso. Trabalha com uma empresa ela não transporta só um tipo de mercadoria, mas ela trabalha com vários tipos de carga seca, carga molhada, carga rápida, etc. Produtos perecíveis, não perecíveis. Se o motorista perdeu a sua carteira, como é que vai trabalhar? Ele perdeu, foi por culpa do empregador? Não. Foi por imprudência dele que perdeu a carteira, perdeu pontos, perdeu a carteira. Se ultrapassar 21 pontos, não? Muito bem, chegar a 21 pontos, não é ultrapassar, chegou no 21 já
já era, vai ter que fazer uma reciclagem, etc. Então aí tem duas situações para que você reflita quais são os motivos de justa causa. Tem outros também, só para complementar o raciocínio aqui do autor desses slides, o empregado, por exemplo, que já aconteceu, está acontecendo muito, já tive casos análogos, né? O empregado, aproveitando a função de um cargo de confiança, começa a desviar recursos financeiros. Ele pega o dinheiro do caixa e ele que movimenta e tudo, e fala que fulano não pagou, etc. E faz aquelas trapaças e o patrão descobre. Se ele descobrir, provar, tem que provar. Se ele descobrir e não houver prova, ele corre um risco de ter um prejuízo de danos morais, de culpar uma pessoa que ele não conseguiu provar, mesmo que ela esteja desviando recursos, mas se ele não provar, é perigoso. Tem que agir com bastante cautela nesse sentido. É bom para vocês também, administradores. Ah, fulano está roubando, vou mandar ele embora. Você está sendo mandado embora porque você está tirando dinheiro do caixa. Prova? Não provou. Aí vem as consequências. Dando continuidade, vamos ver agora outro tipo de rescisão de contrato por acordo. Quando fala um acordo, é quando as partes, né, estão dispostas a resolver a situação amigável. Então, o artigo 484, letra A, o contrato de trabalho poderá ser extinto entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Não era permitido, né? Nos casos de demissão por acordo entre as partes, o empregado movimentará 80% do saldo do FGTS e não terá direito de seguro-desemprego. Não era possível antes dessa reforma trabalhista. Ora é vantajoso e resolve o problema do empregado, ora é prejudicial. Essa flexibilidade desta reforma trabalhista. Aqui está dizendo o seguinte: o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado, patrão, empregado, empregado, empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Metade do aviso prévio se indenizado. Então, o aviso prévio, se eu chego perto do meu patrão e falo assim, olha, vamos fazer um acordo aqui, você me manda embora e a gente resolve, eu estou indo embora, porque se eu pedir demissão não houver acordo, se eu peço demissão tem muito prejuízo. Se eu peço demissão eu não posso sacar o FGTS. Né? Hoje, com a reforma trabalhista, se houver acordo, você pode sacar, então, 80% do saldo do FGTS, coisa que não acontecia na lei anterior. Se era demitido sem justa causa, você sacava todo o saldo na conta na Caixa Econômica Federal do seu FGTS. Então hoje você pode fazer, mas você só saca 80%, 20% permanece lá até outra rescisão no futuro. Se você ficar doente, uma doença grave, adquisição de casa própria e outros, você sacará então os outros restantes de 20%. Letra B. Indenização sobre o saldo de fundo de garantia de tempo de serviço, no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8.076 de maio de 1990. Então, se você fizer acordo, se você é mandado embora, você recebe 40% de multa do FGTS. Quando você é mandado embora sem justa causa. Até hoje acontece isso. Permanece essa multa de 40%, quando demitido sem justa causa. Mas nós estamos falando aqui numa rescisão de contrato por acordo. Você não pediu e nem ele te mandou embora. Você não pediu para sair e nem te mandou embora. Então, você recebe o aviso prévio, só 50%. Você recebe a multa
os 40% da verba ali você vai receber só a metade. E na integralidade, as demais verbas trabalhistas, que seria 13º, férias, saldo de salário e etc. Aí você recebe na integralidade, mas nós estamos falando aqui que o aviso prévio você recebe a metade, fique sabendo, no acordo, e no saque do FGTS você pode sacar só 80%, e tem outra situação que você tem que repensar, é sobre o seguro-desemprego. Se você fizer acordo, não recebe o seguro-desemprego. Aí você tem que pensar e repensar no caso de pedir um acordo, fizer um acordo para sair. Às vezes você precisa, às vezes você está mudando de cidade, de emprego, etc. E várias circunstâncias que às vezes te obriga a você pedir um acordo da empresa. Aí você fica sabendo que se você pedir e o patrão resolver fazer um acordo com você, ele vai pagar só metade do aviso prévio e vai pagar apenas, você vai poder sacar apenas 80% do fundo de garantia, vai ficar retido 20% e você não terá direito ao seguro-desemprego. Situação em que, quando você é demitido, você recebe o seguro-desemprego. Você tem uma garantia até você arrumar outro emprego e dar uma segurança para você não passar dificuldade, vamos dizer assim, o tempo que você vai descobrir ou arrumar outro emprego, ou trabalhar por conta própria, montar uma firma, ou trabalhar na informalidade, etc. Então, acho que ficou bem claro até aqui que rescisão por acordo e rescisão por justa causa. Eu espero que você esteja entendendo que provavelmente pode ser uma questão de uma avaliação que nós vamos marcar. E aí você fica sabendo que quais são as situações, quais são as verbas recebidas para o empregado no caso de rescisão sem justa causa. Quais são os motivos de demissão por justa causa? Cite 3 exemplos. E aí está bem claro, não é? Uma outra coisa que trouxe muito prejuízo para os sindicatos, essa lei para os sindicatos foi muito ruim. Por quê? Porque no artigo 545, contribuição sindical, os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por isso notificados. Os empregados que quiserem contribuir para o sindicato deverão fazer a opção no mês de janeiro de cada ano para ser descontado em março. Muito bem. Então, hoje, a contribuição sindical, ela era obrigatória. Hoje não, ela é facultativa. Se você acha que te traz algum favorecimento, você paga, autoriza o desconto do imposto sindical, né, contribuição sindical, né? Tem algumas vantagens. Eu não posso falar sobre os sindicatos, porque eu tive algumas vantagens. Por quê? Quem é sindicalizado ele tem desconto em restaurantes, tem convênios, tem desconto mensalidades escolares dos filhos, até 30%, que eu usufruí. Esse desconto para mim ajudou muito. Eu estava, como já disse para vocês, 3 filhos na faculdade particular, eu tinha 30% de desconto. E eu pagava uma quantia irrisória que eu autorizava, eu tinha que autorizar. Agora, a título de exemplo, eu cheguei perto do empregador, do meu chefe, falei assim, olha, a partir desse mês não desconte mais, porque os meus filhos já formaram e eu não quero mais contribuir. Simplesmente. Aí eu fiz uma carta, redigi uma carta no próprio punho,
mandei para a empresa não repassou para o sindicato. E assim muitos, né, milhares fizeram isso. E o sindicato hoje estão fragilizados. Né? Ele luta pelo seu direito. Mas o que eu disse agora há pouco? Eu falei para vocês, antigamente você tinha que passar, o sindicato ele fiscalizava aquela rescisão do contrato para ver se o empregado não estava sendo prejudicado. Hoje não tem mais isso. Não é obrigado a passar pelo sindicato, nem pelo Ministério do Trabalho. Isso era obrigatório antes. Aí a gente estava nas mãos, estava nas mãos do sindicato. Mas o sindicato também preservava o direito do funcionário. Não deixava o empregador lesar o empregado. Acho que vocês se lembram bem aí. Falei agora nessa aula que antigamente, antes da lei, a reforma, empregados, depois de 2 anos de carteira assinada, tinha, no caso de ser demitido, tinha que passar pelo o sindicato para ele homologar, ver se estava tudo certo, estava pagando corretamente aquelas verbas devidas ao empregado. Hoje não tem mais isso. E por isso, hoje, como não tem mais esta exigência, perdeu o sentido o sindicato, não é? Então, os empregados que quiserem contribuir para o sindicato, se quiserem, olha, presta atenção, os empregados que quiserem contribuir para o sindicato deverão fazer a opção no mês de janeiro de cada ano para ser descontado em março. Então, tem que ter uma autorização para que proceda esse desconto da contribuição sindical. Então, eu acho que ficou bem claro o que nós vimos hoje. Tipos de rescisão de contrato de trabalho, nós vimos rescisão por justa causa, sem justa causa. Vimos que hoje não tem mais a obrigatoriedade de passar pelo sindicato ou para que o sindicato venha examinar e avalizar aquele acordo. Tinha que ter assinatura do sindicato para homologar, é feito na própria empresa, não é? Vimos também o acordo, o pedido de demissão voluntária, que eu disse para vocês que isso pode ser feita. Você recebe, indeniza a empresa. Isso é mais para o administrador. O administrador fala para a empresa, vamos demitir fulano que o salário dele é muito alto. Com o salário dele a gente paga 3, 4, 5 funcionários. Vamos propor para ele esse acordo, fazer essa pedido de demissão voluntária. Né? Aí você tem que analisar. Tudo tem que passar pelo crivo do administrador. E o contador vai fazer, então, a rescisão. Então, o contador e o administrador, eles estão sempre entrelaçados. O administrador cuida da empresa, zela pela empresa. O contador trabalha com números, com cálculos. Então, na próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós vamos estudar o acordo ou convenção. Está no artigo 611, o que pode negociar e o que não pode negociar. É assunto da próxima aula, se Deus quiser. E eu queria aproveitar a oportunidade para dizer para vocês que, sobre o trabalho, já que nós estamos na quarentena e já teve um tempo bastante suficiente, tem até alunos que já fizeram o trabalho, eu gostaria de pedir para vocês, se possível, vocês elaborarem um trabalho até o final deste mês. Um manuscrito, como já foi dito, nas formas como era anteriormente. Eu queria pedir o favor de seguinte: se você fizer o trabalho, se tiverem condições, deixar lá na secretaria da faculdade, porque ela funciona à tarde, depois das 2 horas, ela tem atendimento lá. Pode deixar na secretaria. Se tiver dificuldade, você entra em contato através do meu WhatsApp, e vou deixar meu número aqui para você tirar alguma dúvida, alguma consulta, que é o 99979 5432.
é meu celular e WhatsApp. Tirem qualquer dúvida a respeito das aulas. Se tiver alguma crítica a fazer, estou aberto para corrigir, para melhorar, porque é uma situação nova para mim. E desejo para vocês uma boa noite, que Deus abençoe, lhes proteja, você e a sua família todos os dias da sua vida. Muito obrigado.